todos, amém? Aqui estamos mais um dia, glória a Deus por isso, né? Deixar aí para os senhores a minha felicidade de estar aqui com vocês durante esse mês, terça e domingo, né? E que possamos juntos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, amém? Semana passada você ouviu o pastor Alex pregando o versículo 11, né? Bem provável. Essa semana vamos falar sobre o 12, 13 e 14, amém? Abra comigo aí, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 6, vamos ler o versículo de número 12. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Diz assim o texto. Vou ler na tradução, né, Almeida Revista Fiel, né, Revisada Fiel. E depois a gente vai ler na outra que está aqui na Bíblia. Diz assim, ó: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Em outras traduções está assim, ó: combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e fizeste uma boa confissão perante a muitas testemunhas. Amém? Vamos orar e daqui a pouco vamos falar sobre essas traduções. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós te pedimos sabedoria e entendimento, pedimos, meu Pai, que teu Santo Espírito venha esclarecer as suas palavras, venha passar, meu Deus, para a nossa mente, para o nosso coração, todo esse conhecimento no qual o Senhor possa compartilhar conosco. Ajude-nos, Senhor, a entender e a compreender as suas palavras. Reconhecemos diante do Senhor que carecemos, sim, meu Deus, da sua palavra, do seu entendimento, e nunca conseguiríamos entender e discernir as suas palavras sozinhos. É por isso que nessa manhã nós pedimos, Pai, fale conosco nessa manhã, ajude-nos, Senhor, a compreender e entender tudo isso que o Senhor tem para nos passar. Que suas palavras, ó Deus, fiquem em nossos corações nessa manhã, atraia toda a nossa atenção, meu Deus, para que possamos ouvir, entender e praticar todas essas instruções e a sua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Pode sentar, por favor. Prometo que serei breve, né? Como você sabe que é real, é sério, não é fake news. Mas eu quero que vocês prestem um pouco atenção, né? Sempre falo para vocês que pela manhã é um período difícil de prestar atenção, porque você acabou de acordar, né? Você está sentado, você está no ar-condicionado, você está meio relaxado, mas a sua atenção é de suma importância para que você entenda e compreenda o que Paulo tentou passar para esse jovem pastor Timóteo, que estava ali na igreja de Éfeso. Se atente ao detalhe. Na semana passada você ouviu o pastor Alex falando sobre o texto anterior. Eu vou falar algumas coisas sobre o texto anterior, não repregando o que ele está falando, mas para que tenha uma coesão sobre o que Paulo está tentando passar para Timóteo. Você vê que no versículo 11, ele traz uma advertência moral, ele fala sobre coisas que ele precisava praticar dentro de si, a sua moral, a sua ética, aquilo que ele precisava executar em si mesmo. Ele fala: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Paulo está tentando trazer diretrizes para Timóteo, para que ele não seja como os outros homens, ou para que ele não pratique as mesmas coisas que os homens estavam fazendo naquele período. Timóteo não podia ser um pastor negligente, não podia ser um pastor sem mansidão, não podia ser um pastor inconstante. O que Paulo quer de Timóteo é que ele seja diferente no aspecto que ele seja um homem, uma referência para aquela igreja. Timóteo não podia ser mais um no meio da multidão. Hoje nós temos observado que muitos pastores são comparados porque as suas ações são ações igualitárias. Muitos pastores são mentirosos porque um pastor já mentiu, o outro já mentiu, um defraudou, o outro defraudou. O que Paulo quer esse cuidado com Timóteo é que ele seja uma referência, ele seja um divisor de águas, alguém que seja totalmente distinto daquele tempo.
E aí ele traz essas diretrizes para Timóteo, para que ele faça do jeito que a Bíblia orienta e também do jeito que Cristo orientou Paulo para que ele fizesse. E assim como Timóteo é o seu, discípulo, que ele consiga executar de maneira excelente as instruções de Cristo e também de Paulo. Mas quando chega no versículo 12, você vai ver que Paulo vai falar sobre algo um pouco diferente. Ele sai do âmbito da moral, da ética, daquilo que ele tinha que executar e vai mostrar como ele tem que se comportar e como que ele tem que pensar. Não somente falar de comportamento, Paulo está falando sobre mente, sobre o intelecto de Timóteo, o que ele tem que pensar, como que ele deve agir. No versículo 12, na tradução da minha Bíblia, está escrito assim: combata o bom combate da fé. Na outra tradução diz: milita a boa milícia da fé. Ambos trazem a mesma ideia, mas você já ouviu várias vezes assim, quando alguém morre: combati o bom combate, tá lá em 2 Timóteo, você já viu, Sempre quando morre alguém da igreja, coloca aquela frase bonita, o fulano combateu o bom combate, encerrou. Espera aí. Primeiro precisamos entender o que é esse bom combate. Às vezes até ímpio, quando morre, coloca essa frase. Mas espera aí, o que é esse bom combate? Porque Timóteo é chamado para ser um porta-voz de Deus. O texto mostra no versículo 11 que ele é chamado homem de Deus. Você aprendeu semana passada que não eram todos os homens que poderiam ser chamados de homens de Deus, segundo a Bíblia. Não podia pegar qualquer um e falar: esse é homem de Deus. Não, tinha alguns critérios. E a batalha é constante, de carne, espírito contra o diabo. Toda essa resistência tem que ter. Porque se os homens não priorizavam santidade, verdade e obediência, Paulo quer passar para Timóteo que a prioridade dele tem que ser essa. Timóteo tem que ser diferente desse parâmetro mundano que o cercava naquele momento. Timóteo não podia ser aquele homem letárgico, não podia ser aquele homem desleixado com a igreja. A sua conduta tinha que ser diferente. É por isso que Paulo chama Timóteo para sofrer. Cobra isso de Timóteo. Você vai ver isso, em 2 Timóteo capítulo 2. Vai aí rapidinho. Vamos só ler, tá? Porque ainda vai ser pregado sobre isso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 3. Olha o que Paulo chama Timóteo para fazer. Vê se esse é um convite tentador, ou um convite muito apetitoso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz assim, participa de quê? Dos meus sofrimentos, como o quê? Um bom soldado de Cristo. Timóteo, você quer entender o que é o bom combate? Tem que sofrer. Só que hoje as pessoas não são chamadas para sofrer, não é? Ô crente, está me ouvindo aí? Aquela mensagem que tu vê lá no TikTok do David Leonardo, aquela galera aí, aquela mensagem que você vê lá do Ed René, essa galera coach aí, você vê que ele diz que se você é filho de Deus, você não nasceu para sofrer, não é? Se você é filho do ouro, do dono do ouro e da prata, você vai ter o melhor dessa terra, ou não é isso? Se você é filho do rei, você será um príncipe. Ué? Paulo está chamando Timóteo: olha só, o que eu tenho para você é isso, é sofrimento, quer? O bom combate é o sofrimento, você quer? É isso. Não é você vir aqui e achar que vai ser tudo bem, tudo bom, tudo ótimo. Porque se no versículo 11 ele está falando que ele tem que ter moral, ética, ele tem que ter piedade, seguir com justiça, ele não pode no versículo seguinte falar para Timóteo: Timóteo, o bom combate é você ficar bem com todo mundo. Porque as pessoas têm uma ideia deturpada sobre o que é o bom combate. O bom combate, meu irmão, não é o problema que você tem com o seu patrão, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, não é isso. O que Paulo está tentando passar para Timóteo não é esses problemas simples. O problema, o embate aqui é as dificuldades que você vai ter por ser intitulado como cristão. Esse é o bom combate. Esse é o combate excelente. Que é isso que ele tenta passar para Timóteo. Timóteo, é isso. Porque Paulo, quando fala em 2 Timóteo 4, 7, Paulo fala o resumo da sua vida. Lá, quando ele vai falar que combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé, ele fala do resumo de tudo.
Você, quando vai ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo fala que passou por naufrágio, chicotada, açoite, desceu pelo cesto, foi picado por cobra, sofreu calúnia, difamação, questionaram o seu apostolado, foi questionado se ele era homem de Deus ou não. As pessoas que o cercavam não acreditavam que ele era regenerado. Então, de toda essa bagagem que Paulo tem propriedade para falar a Timóteo, esse é o bom combate. O que te espera por ser um pregador do Evangelho é sofrimento. Só que hoje você vê pastor desfilando de carro de 200 mil, 400 mil, ou não tem? Ou não tem? Tem pastor que tem que andar de carro blindado, ou não? Ou não? Você não viu não? Você não lembra não de um pastor que tentaram assaltar recentemente? É porque está gravando, né? Quando está gravando você já sabe, né? Tentaram assaltar o pastor. Sabe o que é interessante? Não tentaram assaltar Jesus. Olha que interessante, né? Você viu na Bíblia alguém tentando assaltar Jesus? Você já viu? Alguém tentando assaltar Pedro? Paulo? Os bens desses homens sobressaem mais do que a sua vida com Deus. E Paulo fala para Timóteo, não é isso. Não é isso. Não é para isso que você foi chamado. Não é isso que o Evangelho vai te proporcionar. O que vai te proporcionar é sofrimento. Esse é o bom combate. Porque o bom combate não é baseado somente no que se pensa, mas também naquilo que se executa. E essa batalha, essa prisão, tudo isso, esse confronto, é o que importa. Quando você lê Atos 14, Paulo fala para o povo sobre o que é esse sofrimento, sobre o que é essa dificuldade. Tudo isso, Paulo vai tentando passar ao longo do tempo e depois ele resume tudo para Timóteo. Porque Jesus falou para o povo que não era bem assim que funcionava. No tempo que Jesus vem, as pessoas pensavam que quando o Messias se manifestasse, eles seriam libertos do cativeiro que Roma os colocava. Assim como Deus libertou o povo do Egito, das mãos de Faraó, quando o Messias viesse, o povo seria liberto daquela prisão. Não. Estava conversando com Juan antes de começar o culto, e falando para ele que Marcos, no capítulo 2, Jesus fala para um homem que o seu propósito é perdoar pecados. O levanta e anda é algo mais simples. Esse propósito é difícil das pessoas entender. E as pessoas pensam que estão num combate aqui na terra da dificuldade de não ter dinheiro. Irmão, se perguntar aqui quem precisa de dinheiro, todo mundo vai levantar as mãos, os pés, como eu falei terça-feira. Só que o dinheiro não consegue proporcionar tudo aquilo que você precisa. Paulo quer fazer com que Timóteo pense diferente dos homens. Se fosse no tempo de hoje, Paulo seria apedrejado facilmente, porque Paulo seria chamado de pragmático. Paulo seria chamado de um homem que vive dentro de um sistema louco, porque você precisa ter dinheiro para mostrar que você é cristão. Só que Jesus vai falar em Mateus que não é bem assim que funciona. Mateus capítulo 10. Está me ouvindo aí? Diga amém. Estamos começando, calma. Respira aí. Versículo 38. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é o quê? Lucas 9. Só você pular umas páginas aí. Mais para frente um pouquinho. Versículo 23, você conhece bem o texto. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e o quê? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo uma vez só. Uma vez no mês, igual as pessoas fazem, vir na ceia, tome a sua cruz e vem. Não. Uma vez na semana só, você toma a sua cruz e vem. A cada 3 dias, você toma a sua cruz e vem. Qual é o recado que Cristo passa para os discípulos? Que passa também depois para Paulo. Toma a sua cruz o quê? Dia a dia, ou diariamente, como nós falamos aqui. E aí depois, me segue. Só que hoje, o bom combate é o quê? Você orar para que o inimigo caia por terra. Não é? Hoje você ora para que teu parente pare de te perturbar. Hoje você ora para tudo,
menos para ter força e suportar as provações que esse mundo vai te oferecer. E as pessoas estão entendendo que o bom combate é algo terreno aqui, superficial. Meu irmão, entenda, perseverar é difícil. O que Paulo está tentando implantar na cabeça de Timóteo através de uma carta é que ele precisa continuar e perseverar, porque é muito difícil. As facilidades que o mundo te impõe é enorme. Por exemplo, hoje tem várias formas aí ilícitas de você ficar rico, ou não tem? Tem um monte, emprestando dinheiro a juros, bet, tigrinho, um monte de coisa. Várias coisas que tem jeito de você passar a perna dos outros, pegar empréstimo e não pagar. Tem várias coisas. Só que nós fomos chamados para sermos o quê? Uma referência. Temos o diferencial, sermos diferentes das outras pessoas. Só que Paulo tenta impor isso não somente para um membro de uma igreja, mas para um jovem pastor. Que se ele se mantiver firme agora, ele vai ensinar para outras pessoas firmeza. Mas se ele começar a se corromper agora, o que ele vai ensinar para outras pessoas? Porque quando você conversa com uma pessoa que congrega numa igreja, que fala muito sobre prosperidade, você vai ver que ela vai falar que Jesus é o quê? Jesus é massa, ou não é? Jesus é legal, Jesus é maneiro, não é isso? Ah, Jesus é pop, Jesus é 10, é isso que eles falam, é isso. Essas igrejas que você vê o pessoal todo fantasiado, com chapéu na cabeça, roupa assim, roupa assada, tatuagem para lá e para cá. Quando você olha para a Bíblia, o Jesus é isso, é cruz. O Evangelho não pode ser divorciado da cruz. Só que, se você quer apresentar para as pessoas algo mais aceitável, você coloca uma cruz de isopor, que não pesa, e o Evangelho doce, que aí a pessoa coloca na boca e fala, que maravilha, olha que coisa gostosa. Só que se Jesus não adoçou para ninguém, Paulo não adoçou para ninguém, Timóteo também não vai adoçar para ninguém. Porque voltando lá, em 1 Timóteo, e continuando, Paulo fala, combata o bom combate da fé. Quando você sempre olha para a fé na Bíblia, você tem que entender em qual sentido que o autor quer te passar esse tipo de fé. Porque fé tem a questão da crença, e uma das ramificações da fé fala sobre fidelidade. Amém? Depois que você tiver um tempinho aí, você escreve na sua Bíblia, anota no seu telefone e dá uma pesquisada sobre as ramificações da palavra fé. Uma delas é fidelidade. Paulo está falando sobre o combate fiel, o combate acreditando, aquele combate, porque uma das outras coisas também que o Evangelho vai proporcionar para aqueles que o defendem, é o que Paulo passa para Timóteo lá em também segunda carta. Vamos aí rapidinho, 2 Timóteo 3,12. Não se perde não, fica tranquilo. Olha o que espera para aqueles que vão com esse bom combate aí a fundo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, ó. Ora, são alguns que está escrito para você aí? Ora, quantos estão aí? Todos não deixa ninguém de fora, não é? Todos é uma inclusão geral. Todos, não de maneira universalista, tá? Pelo amor de Deus. Ora, todos quantos querem viver piedosamente aonde? Em Cristo. Eu já ensinei para vocês também, outrora, que o em é sobre alguma coisa, é sobre um modelo, sobre um molde. Ao lado é uma coisa, com Cristo é ao lado. Em é sobre alguma coisa, é sobre aquele molde. Se você quer viver piedosamente em Cristo, qual é a recompensa que tem aí no finalzinho? Serão o quê? Aí, o crente hoje fala que é perseguido no trabalho porque ele é crente. Meu irmão, você é perseguido porque o mundo está indo para a esquerda, você está indo para a direita. Amém? O mundo está indo em sentido do rio, porque ir em sentido do rio é mais fácil, não é? Aqui na Arthur Rios tem o rio do outro lado. Quando acabar o culto, você dá uma olhadinha para ver que lado que o rio está indo. Ele está indo para um lado. Seguir o fluxo do rio é muito mais fácil, mas nadar contra a correnteza é muito mais difícil.
O que Paulo fala para Timóteo é: Timóteo, não tem para onde correr, Timóteo, o que espera é isso. Só que a perseguição não vem por conta de você, mas por aquilo que você defende. Por exemplo, se no trabalho todo mundo mente para bater a meta, se você não mentir, você será bem visto? Hã? Vão aplaudir porque você não mente para bater a meta? Hã? Se você é um vendedor de carros, amém? Vou te dar um exemplo bom para você entender. Você vai vender o carro para alguém, o carro está todo quebrado, mas está pintado por fora. A pessoa vai te perguntar assim: peraí, esse carro é bom? Você é crente, vai falar o quê? Ah, é ótimo, pode levar. Ué? Não, irmão. Meu irmão, o que você precisa? Esse carro aqui pode ser que não te atenda. Olha aquele ali, mas não. Hoje o sistema desse mundo é: não, o carro está ótimo, vamos vender, porque o importante é pagar as contas e bater a meta. Meu amigo, ser cristão nesse mundo é difícil demais. Imagine Timóteo novo, ouvindo essas coisas. Imagine todo mundo, vamos dar um exemplo de hoje, para você entender aqui, todos os pastores ficando ricos, pregando heresia. Tem um menino aí que está jovem e está rico, ou não tem? Você já viu, né? Não vou falar o nome que também está gravando, então já viu, né? Não estou a fim de ganhar processo. O menino está viralizando. Sabe o que é interessante? Quando ele vai no culto, coisas já acontecem. Ninguém dorme, todo mundo presta atenção, todo mundo sai maravilhado e o culto está lotado. Para ouvir o quê? Ele falando em inglês, que ele nem o inglês sabe falar. Ele falando coisas loucas. Se você pegar a tradução do que ele está falando, é loucura o que ele está falando. Mas sabe o que é interessante para esse sistema atual? Que para eles isso é lindo. E se alguém fala que ele está errado, ele está combatendo o bom combate. Meu irmão, não é isso que Cristo passou e nem isso que Paulo tenta passar para Timóteo. Defender a verdade vai te causar retaliações. Aonde todo mundo mente e você não mente, você será mal visto. Aonde todo mundo engana e você não engana, você será mal visto. Aonde todo mundo faz o errado e você não faz, você será mal visto. Só que você vai ter que tomar uma decisão: ou você vai carregar a cruz para seguir Jesus, ou você vai seguir o evangelho que está seguindo o rio, onde todo mundo vai para o mesmo lado. Só que o final desse rio é que é o problema. As pessoas esquecem que tudo tem um fim. Assim como Cristo fala que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele indica que teve um início às coisas na humanidade e um dia ela também terá fim. O homem não para pensar que existirá o final de todas as coisas. Ele pensa que somente esse tempo terreno é o suficiente e aqui é ótimo de viver. Meu irmão, viver na terra é horrível. Ou não é? Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que dobrar o joelho. A carne quer o quê? Você já tentou sentar para orar? Você quer dormir. Ou não é assim? Você começa a ler a Bíblia, dá sono, não é? Você tenta meditar em alguma coisa, é horrível. Mas o que nós vamos fazer? Tem outra opção? Experimenta ficar um mês sem orar para você ver como é que você fica por dentro. Quando você para para pensar, os seus pensamentos já são pensamentos pragmáticos. Quando você para para pensar, você está espraguejando, desejando a morte de todo mundo. Paulo fala para Timóteo que fácil não é, mas não tem outro caminho. Esse é o bom combate baseado na fidelidade e na fé. Que é isso que ele fala: milita a boa milícia da fé. Amém? Volte lá para 1 Timóteo. E aí, ele vai falar sobre o combate. Em algumas traduções está sobre luta. Algumas traduções está luta. O verbo luta quer dizer, né, agosomai, que é agonizar, né, quando translita é agonizar. Ele fala da dificuldade, só que o contexto que é utilizado, né, é o contexto mais para o lado do militarismo, ou do lado esportivo, que era aquilo que eles tinham conhecimento, que vai falar sobre a disciplina, a concentração e a convicção do esforço que o atleta ou o militar faz para poder vencer. Nenhum militar entra numa guerra para poder perder. E nenhum atleta entra para poder perder. Quando você assistiu às Olimpíadas, você viu os atletas ficando felizes porque chegaram em segundo? Não. Eles ficam frustrados porque são anos de preparo, anos de dedicação, e eles chegam em segundo. Mas você já viu o primeiro triste?
Você já viu um atleta que ganha uma medalha de ouro assim? Não existe, porque aquilo para ele é uma grande recompensa. Aquilo que ele almeja é algo esplêndido. Paulo está falando para Timóteo, para ele entender que essa luta é boa, mas é uma luta agonizante, é uma luta difícil, é uma luta que realmente vai fazer ele sofrer, mas no final de todas as coisas tem a sua recompensa. No final, lá na frente, porque como nós falamos, a recompensa nunca será aqui. Se você achar que servir a Cristo aqui você será recompensado, irmão, pode esquecer. Você pode ter alguns momentos, algumas pequenas vitórias, mas a maior vitória de todas nunca será aqui na terra. Se alguém falou para você isso, a pessoa está errada, porque nem Cristo prometeu isso. Ele disse para vocês ter bom ânimo, assim como ele falou para Josué, mas que no final de todas as coisas, você iria contemplar algo muito superior a qualquer prazer que esse mundo possa proporcionar. É isso que Paulo está tentando colocar na mente de Timóteo. Agonize, sofra, tenha essa dificuldade, sofra do lado espiritual, físico, tenha essa dificuldade, mas continue nessa trajetória. Continuando, versículo 12: combata o bom combate da fé. E aí ele fala sobre outra coisa: toma posse da vida eterna. Para, algumas coisas, diz assim, tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo, feito confissão diante de muitas testemunhas. Quando ele vai falar sobre tome posse da vida eterna, aqui não é ele está falando que ele vai, se auto-salvar, ou como se a salvação desse para se pegar para si. Eu não sei de que linha você vem, ou de que pensamento você tem, se você é arminiano ou calvinista, mas a Igreja Batista Reformada Mais Desejado tem a linha calvinista. Não acreditamos em que o homem consiga contribuir para a salvação. Isso aí é loucura. Porque quando você olha para a Bíblia, ninguém foi até Deus por livre e espontânea vontade. Ninguém foi até Cristo por livre e espontânea vontade. Na questão salvífica, os discípulos são o quê? Chamados. Todos eles são chamados. Todo mundo é chamado. Mas um homem tentou ir sozinho. Você lembra do jovem rico? E qual foi o final? Foi embora porque ele não conseguia abrir mão das suas coisas. Então, aqui Paulo não está falando para Timóteo tomar posse da vida eterna como se fosse tomar a chave de um carro, pegar um telefone. Não é isso. Não é isso. Ele está dizendo que tenha uma perspectiva. É para que Timóteo entenda que agora ele é uma pessoa diferente das outras. A mente dele precisa ser diferente. Porque você tem que entender o seguinte: a Bíblia, ela é coesa em todas as suas palavras. O mesmo homem que escreve para Timóteo é o que escreveu Romanos, Coríntios, Colossenses, Efésios, tudo isso, o mesmo pensamento que ele tem para as igrejas, ele passa para Timóteo, ainda que sejam em aspectos diferentes. Porque o que ele tenta passar para Timóteo está aqui, Colossenses capítulo 3. Volta aí. Olha o que ele tenta passar para ele quando ele fala toma posse da vida eterna. Tente entender. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com quem? Com Cristo, novidade de vida, Buscai as coisas que são da onde? Do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, ou à destra de Deus. Pensai nas coisas da onde? E não as daqui da terra. Entenda. Porque morreis e a vossa vida está oculta juntamente aonde? Em Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em... Paulo está falando para a igreja de Colosso que eles agora não podem pensar com pensamentos terrenos e mundanos. Eles têm que pensar nas coisas do alto, eles têm que pensar nas coisas de cima. O que Paulo fala para Timóteo é que agora ele não pode mais pensar nas coisas aqui de baixo. Mas, espera aí, vamos colocar um parênteses aqui. O mundo nos aflige, é verdade ou não é? Ou você não tem problema? Você tem problema? Balança sua cabeça aí se você tem problema. Muitos, não tem? Todo mundo tem problema, não tem? Todo mundo tem seu conflito interno, não tem?
Todo mundo passa por algo chamado de crise existencial. Se você não sabe o que é, lê Elias, Paulo e Davi. Você vai entender o que é. Amém? Mas de maneira mais simples e sutil, existem momentos que você não sabe o que fazer, para onde ir e no que acreditar. Isso é a crise existencial. Amém? Você não sabe o que fazer. Mas Paulo não está sendo irracional para falar para a igreja de Colossos e nem para Timóteo sobre isso. Porque ele fala que sofreu açoite, o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Paulo não trata com falta de coesão. Ele sabe que a dificuldade é grande, mas ele fala que quando o seu pensamento está no céu, as coisas aqui na terra podem até te abalar, mas elas não tiram o seu foco e naquilo que você almeja, que é viver eternamente com Cristo lá nas regiões celestiais. Amém? O que Paulo fala para Timóteo sobre tomar posse da vida eterna não é ele entrar, peraí, é vivendo o já, mas ainda não, como o pastor William sempre fala. É você entender que você não está vivendo aqui para sempre, mas que você aqui é apenas um peregrino. Você vai viver um período aqui na terra, mas o seu local não é aqui. A oração sacerdotal de Cristo está lá em João. Você vai ver claramente sobre isso, se eu não me engano, João capítulo 15. A oração de Jesus é o seguinte: eu não peço para que tire-os do mundo, mas que os livre do mal, porque eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Meu irmão, você tem que entender de uma vez por todas. Você vai ter dificuldade, aflição, vai chorar, mas se o seu pensamento estiver em Cristo, as dificuldades desse mundo não serão nadas comparados àquela paz que Ele te pode proporcionar. É dias que é difícil, é claro. Há dias que a gente só quer chorar, só quer ficar no quarto trancado. Há dias que nós estamos desanimados. Sim, é normal. Davi passou por isso. Paulo passou por isso. Elias passou por isso. Olha que interessante. Elias, o tisbita, um homem chamado por Deus para ir confronta um reino e defronta Acabe e sua esposa Jezabel. Elias é o homem que chega para Acabe e fala: olha só, segundo a minha palavra não vai chover, porque Deus tinha dado essa autoridade para ele, e não chove. Acabe fica calado porque era um homem omisso, mas Jezabel fala para ele que eu vou mandar matá-lo. Mas espera aí, Elias fala e não chove. Deus era com Elias, mas o que Elias vai fazer lá no deserto, lá no pé de zimbro? O que ele pede? A morte. Elias não era um covarde de se matar, né? No sentido de tirar da cabo da sua própria vida, né? Se você me entende direito. Mas ele não poderia fazer nada. O que ele faz? Senhor, eu quero ir embora, eu quero morrer, porque não dá para ficar aqui. Chamado para fazer isso, e a sentença é a morte. Elias ainda não tinha entendido que esse bom combate ia proporcionar ele o quê? A morte. Ele ainda não tinha entendido sobre isso. E ele pede para o quê? Para morrer embaixo do pé de zimbro. Está passando pela crise existencial. Mas Deus vai lá, dá pão, dá comida, dá água, anima Elias várias vezes. Elias faz o quê? Vai obedecer a Deus? Não. Elias vai para onde? Caverna. Se esconde na caverna. Vem vento, vem tempestade, vem tudo, até que ele entende que a vida dele já não pertence mais a ele mesmo. A vida dele pertence ao Deus que o chamou para fazer o seu trabalho. É isso que Paulo tenta passar para Timóteo. Timóteo, a sua vida já não é mais sua. O que você tem ainda já não é mais seu. Não são as suas coisas, a sua vida é minha. Você tem que fazer o que eu quero. Você vai ter aflição, dificuldade, vai ser açoitado, mas você precisa entender que o que mais importa são as coisas de cima e não as coisas de baixo. É isso que ele passa para a igreja e passa para Timóteo. E aí Paulo, o mesmo homem que escreve diversas coisas, escreve para a igreja de Filipos. Filipenses capítulo 3. Está me ouvindo aí? Diga amém, crente. Preste atenção, hein? Pelo amor de Deus, hein? Preste atenção. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Vê se isso aqui não te conforta. Diz assim: pois a nossa pátria está onde? De onde também aguardamos, né? O Salvador, o Senhor, o quê? Jesus Cristo.
Você vê que é o mesmo pensamento. Pense nas coisas do alto, porque a nossa pátria é lá. Só que olha só, vamos fazer uma pausa rapidinho aqui. 90% das mensagens que são pregadas no nosso mundo hoje, nas igrejas cristãs, fazem com que as pessoas queiram viver mais tempo na terra do que anseiar para o céu. Ou não é isso? Não é? A teologia mais atrativa hoje não são para que as pessoas anseiem sair daqui e ir para o céu, mas que elas façam o quê? Vivam muitos e muitos anos aqui na terra. Ensinam as pessoas a ter medo de morrer. Meu irmão, não tem outro jeito de ver Jesus não, irmão. É só morrendo ou você estando aqui quando ele voltar. Não tem outro jeito. Ou tem? Não tem. Ele não vai aparecer para ninguém mais. Como alguns pastores dizem que estão vendo Jesus num sonho. Ele está dormindo de barriga cheia, comendo feijoada. Está comendo muito de dormir. Porque Jesus não precisa mais aparecer, já somos bem-aventurados. Somos aqueles que não viram, mas o quê? Creram. Hoje em dia não é mais por vista, é por fé. Que fé é essa? Daqueles que não viram e creram, como está lá em Hebreus 11. Só que hoje o evangelho pregado é o quê? Para que você anseie, aqui na terra tenha casa na praia. Não é pecado ter casa na praia. Eu também tenho esse desejo de um dia, quem sabe, ter um local para descansar, levar minha família, levar meus amigos. Mas, se eu morrer sem isso, eu vou morrer frustrado? O problema é que as pessoas são apegadas a falsas promessas de homens que são aqueles que ensinam doutrina de demônios, como o mesmo Paulo fala. Porque prometem que as pessoas vão casar e nem sabem se as pessoas são vocacionadas para isso. Prometem que as pessoas terão filhos e nem sabem se Deus quer isso para a vida delas. Prometem que as pessoas vão ficar ricas e nem sabem se elas têm maturidade para ter riqueza. Prometem que elas terão saúde e nem sabem se aquilo ali pode ser um espinho na carne. Essas falsas promessas estão lotando as igrejas. É muito fácil falar sobre o que Cristo realmente passa para o homem, aí se torna mais difícil. Porque o tempo todo você vê Cristo fala para os discípulos entender que a missão deles aqui na terra era pregar o evangelho para que as pessoas pensassem que a vida delas não era só aqui, mas era lá em cima. Que é isso que ele fala em Mateus 24. É isso que ele fala em Lucas 9, que nós lemos aqui. Paulo traz a mesma mensagem, a mesma coisa, ele tenta passar para Timóteo. Timóteo, persevere aqui, porque aqui não é o seu lugar. Aqui não é o lugar que você vai viver eternamente. Volte comigo lá, em 1 Timóteo. Vamos seguir. Continuando. Toma posse da vida eterna, para que também fosse chamados e fizeste boa confissão perante a muitas testemunhas. Aqui o chamado que ele vai falar não é chamado somente ministerial. Entenda isso. Porque quando você lê chamado aqui, não é chamado somente ministerial, mas fala da soberana vocação que Deus tem para aqueles que são seus, chamada vocação para a salvação. Você vai ler comigo daqui a pouco, e Paulo fala sobre isso mais à frente. Mas isso é um chamado, porque quando você fala sobre eleição, você vai ver que é um grupo seleto de pessoas. Não são para todos. Não dá para você falar, eu aceito Jesus e vou viver. Não é assim que funciona. Não entrando sobre calvinismo diretamente, mas quando ele fala diretamente de chamado, ele vai falar sobre esse tema, a vocação da salvação. 2 Timóteo capítulo 1, para você entender aí. Versículo de número 9. Diz assim: que nos salvou e nos chamou para o quê? Santa vocação, não segundo as nossas o quê? Que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos o quê? Eternos. Do que ele está falando aí? Salvação. A vocação, o chamado, né, como nós falamos na teologia, né, o chamado interno ou o chamado eficaz, né, ou sobre a graça, sobre todo esse parâmetro salvífico, é sobre isso.
Timóteo, você foi chamado para a salvação, tá? Você tem que pensar nas coisas de cima. Você precisa entender que seu local não é aqui. Você precisa entender que você não foi chamado para qualquer coisa. Antes de ser chamado para pregar, você foi chamado para a salvação. Então você precisa viver como um salvo. Aí é que entra o problema. Meu irmão, uma das coisas mais difíceis que tem no Evangelho não é pregar, não é ler, não é cantar, não é falar, é viver. Uma das coisas mais difíceis do Evangelho é ser referência, ou não é? Uma das coisas mais difíceis do Evangelho é alguém olhar para você sem você abrir a boca e identificar que tu é crente, ou não é assim? Porque uma das coisas que dói mais no ouvido é depois de um bom tempo que alguém te conhece, tu fala que é da igreja, o pessoal, ué, tu era crente? Rapaz, não é? Ué, tu é crente? E não sabia, rapaz. É mesmo? Isso, se não te machuca, tem que machucar. Porque isso é gritante. Porque o conselho que Paulo dá para Timóteo não é somente ficar com ele. Ele tinha que executar e mostrar para as pessoas como é que é. Porque muitos dizem assim, não, mas só o pastor tem que ser temperante. Negativo. O fruto do Espírito é só para o pastor? É só para o pastor o fruto do Espírito? Mansidão, temperança, domínio próprio? Meu irmão, deixa eu ver que horas são. Meu amigo, o testemunho é importante. Amém? Preste atenção no que eu estou falando. O que Paulo está ensinando para Timóteo não é somente pregar, ter ética, ter isso, ter aquilo, não. Não é somente pensar em cima, não. Pera aí. Você precisa entender que você tem que ser uma referência. Porque você foi chamado para a salvação, você tem essa vocação, você vai precisar ser diferente. As pessoas vão precisar olhar em você o que é ser diferente. E esse é que é o problema. Eu me cobro muito, que às vezes eu me vejo como não diferente. Parece que eu não fui regenerado. Algumas ações que eu tenho, lá no íntimo, o Espírito fala, cara, tu não nasceu de novo, não é possível. Não é possível. Como é que você ainda erra nessa mesma coisa? Porque se você erra e o Espírito te incomoda, glória a Deus por isso. Agora, se você grita, esperneia, extravasa e não ouve nada, tem um problema gravíssimo. Amém? Amém? Porque a questão de Timóteo não é somente o combate, não é somente o entendimento. Ele precisava saber que ele era salvo, então ele tinha que se comportar como um salvo. Quando você olha uma notícia de estupro, na nossa mente caída é o quê? O estuprador tem que apanhar, tem que morrer, ou não é? Não é não? Estupro de criança, mata uma menina, não é? Bate num idoso. Mas automaticamente o Espírito tem que falar, ó, você tem que pensar para que Deus seja misericordioso com ele. Porque mentir e matar não tem diferença, o que tem diferença é consequência. Para Deus é a mesma coisa. Amém? Não, aqui não é uma relativização sobre o pecado, mas é para te mostrar que não somos melhores do que o estuprador só porque ele está naquela condição e nós somos mentirosos. Não somos melhores que um adúltero porque não adulteramos, mas nós bebemos. O que Paulo passa para Timóteo é que ele precisa ter esse comportamento e que na mente dele ele precisa entender que de agora em diante ele precisa ser diferente. Por quê? Volte lá comigo. Está me ouvindo? Diga amém. Porque se ele foi chamado, olha como que ele foi chamado. Versículo 12, a parte final. Para que também fosse chamados e de que fizeste boa confissão diante de quem? Meu irmão, Timóteo, né, é batizado, óbvio, né? Porque não tem como. Então, diante daquelas pessoas que ele se batizou, que ele demonstrou que Cristo é seu Salvador, as pessoas já vão observá-lo diferente. Porque o que nós sempre ensinamos que o batismo não é um banho. Se for um banho, não vai. Amém? Batismo não é banho. Batismo é mudança de vida. É óbvio que a mudança não é instantânea. Amém, crente? Você não vai mergulhar aqui e vai sair outra pessoa. Para com isso. Para com isso. Não é assim que funciona. Nunca foi assim. 3 anos e meio Pedro passou com Jesus. No final ele fez o quê? Morreu por ele? Negou. Cheio do Espírito Santo. Prega para Cornélio. Ele fala o quê? Eu vou nada? Para Cornélio?
Então a mudança é o quê? Gradativa. Mas, a partir do momento que você confessa que é cristão, as pessoas ao seu redor vão tentar enxergar esse Cristo em você. Porque senão elas vão dizer assim, ser crente igual o fulano? Ou não é assim? Ah, ser crente igual a fulana? Tem que ver lá no trabalho, ela faz fofoca de todo mundo. Bota um contra o outro. Ou não é assim? Ah, ser crente igual o fulano que está 20 anos sem falar com um parente? Ah, isso não tem não, né? Tem não, né? Aqui no Desejado não tem não, né? As pessoas pensam que se batizou é simplesmente mergulhar nas águas e voltar. Irmão, esquece. Não é assim. Não é assim. O batismo, na verdade, vai mostrar para todo mundo em que você acredita. É uma febre sobre os famosos se batizar. Todo mundo é batizado. Não é? Fulano de tal é batizado. É crente. Sei. Uma semana depois está numa balada bebendo. Alguma coisa está errada. Não é? Porque uma das primeiras coisas que Cristo faz na vida de alguém é fazer ela sentir nojo do pecado que ela cometia. Ah, não é não. Lembra do Zaqueu? Tu lembra do Zaqueu? Interessante a história, né? Depois dá uma lida em casa com mais calma, para a gente não tomar muito tempo. Zaqueu era um homem publicano. Segundo a história, os publicanos eram homens influentes, ricos, mas odiados pelos seus irmãos, porque eles cobravam impostos da sua nação para dar ao povo de Roma. Então eles não eram amados, né? Não eram amados. Mas os publicanos eram homens influentes, que não corriam, não subiam em árvore, tinham uma posição e uma postura muito grande. Eu sempre falo esse exemplo aqui, você vai entender muito bem. Você já viu o Eike Batista correndo pela rua? Já viu o Eike Batista subindo em árvore? Não viu. Tu já viu o Trump subindo em árvore? Não viu, irmão. E nem vai ver. Já viu ele dançando naquela dancinha dele lá. Mas você não vê nada muito absurdo, porque ele tem a sua postura, ele tem ali a sua posição. Zaqueu era a mesma coisa, mas Zaqueu corre, porque ele queria ver aquele homem, aquele jovem rabino de 33 anos. Ele queria ver como é que ele é aquele homem, porque ele ouviu falar dele, não é possível que ele é isso tudo. E o que Zaqueu faz? Sobe na árvore. A figueira brava, lembra da figueira brava? Árvore espinhosa, árvore difícil de subir, que machucava todos aqueles que se aproximavam dela. Lá em cima da figueira, Jesus, na sua trajetória, passa por Zaqueu, olha para ele e fala o quê? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar na sua casa. A vontade, Zaqueu, é minha. Você não subiu na árvore porque você quis. Você subiu porque o seu desejo de me ver, fui eu que coloquei. Não foi você que quis. O desejo não é seu, Zaqueu. Porque o seu desejo não era subir. Porque se você sobe, você é envergonhado. Não precisa subir. Mas Zaqueu vai lá e sobe, porque ele não mede esforços para ver quem é. E depois que Zaqueu desce e fala com Jesus, ele não fala assim, Jesus, tudo bem, quer comer pão? Não. Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 7 vezes mais. O que isso mostra? Que o contato que o homem tem com Cristo diretamente vai fazer com que ele exponha o seu pecado e mude a sua conduta. Só isso. Não é que o homem vai encontrar com Cristo, encontrei com Jesus, vou ficar rico. Não é isso. Todos os homens que se encontraram com Cristo se tornaram homens diferentes, já no primeiro contato. A semente já ficou no coração deles, ainda que eles viessem errar posteriormente, como Pedro errou. Mas o Espírito incomodou-los a um nível que eles começaram a ser diferentes do que eles eram antes de se encontrar com Ele. E é a mesma coisa da questão do batismo. Batizou tem que ser diferente, porque senão só tomou um banho. Amém? Paulo está falando para Timóteo, você foi chamado para a salvação, porque você demonstrou na frente de todo mundo que você era alguém que acreditava em Cristo, um salvo. Então agora você tem que agir como tal. Continuando. Versículo 13. Exorto-te perante a Deus que preserve a vida de todas as coisas e perante a Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. Parece muito difícil de entender sobre o que ele quer falar aqui, mas você vai entender rapidamente. O versículo 13
na verdade, essa sessão toda, o versículo 13 é uma introdução do que o versículo 14 vai falar. Aqui ele parece que faz como se fosse uma narrativa muito curta sobre 2 versículos, e ele traz uma introdução, porque aqui, na outra tradução diz assim, mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica. Ele fala, testifico diante de Deus, pelo amor de Deus, como o nosso português aqui. Ele fala, Timóteo, pelo amor de Deus, Timóteo, presta atenção, você não está sozinho. É isso que ele fala, exorto-te diante de Deus, tá? Deus é testemunha. Timóteo, você não está sozinho. Você vai entender por que ele quer dizer isso. Timóteo, preste atenção, aquele que te chamou, são 2 testemunhas, primeiro Deus e segundo Cristo. Eu exorto você porque primeiro é aquele que, diz aqui no texto, para ficar melhor, aquele que vivifica todas as coisas, ou aquele que dá vida sobre todas as coisas. O que Paulo está tentando passar para Timóteo é que o Deus que o chamou não é um Deus morto, não é um Deus como o povo de Efésios adorava, não é como o povo era impregnado lá na igreja de Éfeso. O Deus que chamou Timóteo é o Deus que vivifica todas as coisas, ou o Deus que deu a vida sobre todas as coisas, o que criou todas as coisas, aquele que está lá em Gênesis, que criou Adão, do pó da terra e soprou sobre suas narinas. Paulo está falando para Timóteo, ainda que você pense estar sozinho, Deus está do teu lado, já é a maioria. Amém? Se Deus está do teu lado, Timóteo, já é a maioria. Se preocupe somente em Deus estar contigo. Não importa se as pessoas vão duvidar, se as pessoas não vão acreditar, se as pessoas não estarão nem aí para a palavra. Continue exercendo o seu chamado e o seu ministério. Só isso. É isso que ele fala. Paulo exorta Timóteo a continuar acreditando. Porque, meu irmão, não é fácil ser líder de igreja, tá? Não é. Não é. Não é. Você envelhece mais rápido, perde o cabelo mais rápido. Você viu aí, Quem lembra de mim em 2017, tinha um cabelo assim igual ao do Juan. Olha onde o negócio foi parar. Barba branca, olha só. Não tem tanto tempo assim. Vou fazer 33 segunda-feira. Mas as responsabilidades que nos cercam são enormes. E não podemos correr disso. Paulo exorta Timóteo, ainda que você se sinta sozinho, Deus está contigo. Porque o Deus que está contigo é aquele que vivifica todas as coisas, dá vida a todas as coisas, aquele que tem o poder absoluto. Olha o que diz Hebreus capítulo 11. Rapidinho. Onze 19. O texto fala sobre Abraão, sobre a fé que Abraão tinha em Deus. Diz assim, o 18 diz assim, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, sobre a promessa que Deus fez. 19, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figurada se rebocou, ou trazer de volta a vida. O Deus que Paulo está falando para Timóteo é o mesmo Deus que Abraão acreditou que era, o que poderia ressuscitar Isaque dentre os mortos. A convicção que Paulo está falando para Timóteo ter é um Deus que tem poder em todas as esferas e em todos os locais. Então, Timóteo, fica tranquilo que Deus é a sua testemunha e Deus está contigo. E aí no versículo 13 de 1 Timóteo, capítulo 6, ele vai falar sobre a outra testemunha. Continuando, exorto-te perante Deus que preserva a vida de todas as coisas, e perante a Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez o quê? Boa confissão. Ele está falando, olha só, Deus é aquele que criou todas as coisas, está contigo, e Jesus também, aquele que obedeceu até o fim,
aquele que falou sobre a boa confissão, aquele que disse todas as coisas, porque olha o que Pedro vai falar sobre esse assunto. 1 Pedro capítulo 2, rapidinho, só para você ver aí, anotar e guardar. Versículo 21, diz assim: portanto, para isso mesmo fosse chamados, pois também Cristo fez o quê? Sofreu no lugar de quem? No vosso lugar, ou no nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir o quê? Os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não o quê? Revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava o quê? Retamente. Hoje em dia, existe a filosofia do bateu, levou, né? No meio da igreja. Não, você não pode levar desaforo para casa. Se falaram de você, você tem que falar também. É mesmo? Baseado em exemplo de quem? Porque se for de Jesus, você acabou de ver aí. A Bíblia não chama para você ter sangue de barata, o pessoal bater em você, você ficar quieto, não. Mas para você falar dentro da sua razão e sem pecar. Amém, crente? Amém? É para falar para alguém aí, porque não está escrito aqui no esboço. As pessoas têm essa questão de ser, eu sou reativo, irmão. Ora para que o Espírito molde o seu caráter. Porque talvez você fale uma palavra que você venha se arrepender muito, e palavras não voltam. Ou dá para voltar? Dá para trazer palavra de volta? Dá para falar assim, não, me perdoa aqui, não, peraí. Falou, irmão, está falado. Então, Pedro fala que Cristo é aquele que poderia falar e não falou. Cristo é o maior exemplo. Porque diante de Pôncio Pilatos, ele não sai revidando, ele não sai falando. Mateus capítulo 27. É essa testemunha, é esse que está do lado de Timóteo. 27, versículo 11. Diz assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este interrogou dizendo: és tu rei dos judeus? E respondeu Jesus: o que? Tu dizes, tu o dizes. Ele está falando assim, não, eu sou assim. Quando pergunta para ele, quem é Jesus? Ele fala o quê? Sou eu. Sou eu. Ou eu sou, né? Se você quiser ficar melhor aí. Mas quando pergunta para ele, você é o rei dos judeus? Ele fala, tu dizes, do versículo 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciões, ele falou o quê? Nada o quê? Respondeu. Continuando, então perguntou Pilatos, não houve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirasse grandemente o quê? O governador. Imagine um homem que tinha o poder de aniquilar todo mundo que estava à sua frente, homem que tinha o poder de fazer todo mundo ser fulminado na sua frente, e falou o quê? Nada. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, quem está contigo é aquele que teve o poder de fazer tudo, mas obedeceu o Pai. Aquele que está contigo é aquele que poderia fazer qualquer coisa, mas preferiu ficar calado e ser obediente. Quem está contigo, Timóteo, não é alguém rebelde, não é alguém que tem medo, não é alguém covarde, não é alguém que se preocupa com aquilo que as pessoas vão falar quando ele fala acerca da verdade. E isso também é um outro problema. Hoje, nos tempos atuais, o cristianismo em si, as pessoas estão mais preocupadas com o que as pessoas vão achar do que com o que Deus acha. Ou não é assim? Não é? É o famoso fazer o que dá certo, não aquilo que é certo. Paulo fala tudo isso para Timóteo. Timóteo, não se preocupe com isso. Se eles não gostarem da palavra, não importa, foi Deus que mandou você pregar.
Se eles não gostarem do que você está falando, não importa, Timóteo. O importante é obedecer a Deus, porque Cristo obedeceu mesmo o povo não gostando. O importante é continuar, Timóteo. O importante é estar ao lado daquele que é o autor da vida. O importante é perseverar e continuar de maneira fiel, Timóteo. Não se preocupe com os outros, porque foi a mesma coisa que ele tentou passar para Josué. Não importa se Moisés morreu, não importa se não tem ninguém do teu lado, eu estou contigo. É mais do que suficiente. É mais do que suficiente. Meu irmão, você precisa entender isso. Às vezes a gente precisa de um apoio, físico, um apoio terreno, mas ore para que Deus te ajude a entender que o maior apoio que você tem que ter sempre será do Senhor, e nunca de um homem falho, que não entende o que é a dor de ninguém, porque ele não consegue sondar mente nem coração. Nós não temos uma real empatia sobre o sofrimento de ninguém, porque não estamos dentro da pessoa. É verdade ou não é? Mas aquele que nos chamou, o Deus que está falando com Paulo, passa para Timóteo, e de quem Timóteo testifica, nos conhece por dentro. É por isso que ele está falando para Timóteo: Timóteo, fica tranquilo, Deus está contigo. Amém? Versículo 14, para caminharmos para o fim. Que guardes, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor, o quê? Ele está falando, Timóteo, você tem que guardar esse mandamento sem mácula. Agora aqui a gente vai pegar um tempinho rápido. Meu irmão, o pastor, o pregador, o líder, o ministro, o professor, o mestre, é chamado para ensinar somente o que a Bíblia diz. Ele não pode alterar a palavra, porque essa orientação que Deus dá para Paulo, ele passa para Timóteo. Paulo é enfático em dizer: Timóteo, você não pode sair disso. Muitas pessoas se apegam a textos isolados, Deus é contigo, varão valoroso. Não, peraí. Lembra do Josué? É bom falar sobre Josué. É um parâmetro bem semelhante. Deus falou que era com Josué 3 vezes, não falou? Deus, eu sou contigo, esforça, de bom, eu estou contigo. Mas qual é o parâmetro de estar com ele? Serei contigo enquanto não se apartar o livro desta lei da tua boca. Se você não fizer como está no livro, tu está sozinho. E Josué viu isso na prática, quando entrou na cidade de Ai. Entrou sozinho, tomou uma coça. O que Paulo tenta passar para Timóteo é: Timóteo, não vai sozinho. O combate é cruel. O combate é desleal. Porque, meu irmão, um minutinho, o inimigo nunca vai agir aonde é o seu ponto forte. Não vai. Amém? É sempre na fraqueza. Ou não é assim? O inimigo ofereceu dinheiro para Davi. É colocado diante de Davi o que? Dinheiro? Colocou para ele reinado? Ele já era rei. Colocou para ele status? Ele já tinha status. Qual foi a fraqueza que foi colocada diante de Davi? Fala alto aí, crente. Sansão precisava de status? Precisava de dinheiro? Provavelmente não. Precisava de poder? O que o inimigo colocou diante dele? A mulher não é um problema não, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Não vem não, hein? Não vem não, hein? Eu falo, mas já tenho aqui preparado porque você está... Não. A mulher não é o problema. A questão é a fraqueza. Então, vamos sair da mulher? Noé construiu a arca, amém? Beleza? 120 anos pregando. Veio o dilúvio, 40 dias, amém? A água baixou. O que Noé fez depois do dilúvio? Interage comigo aí, crente. Plantou uma vinha, não plantou? Colheu da vinha, não plantou? Não colheu? Para aí. De quando Deus chama ele até a vinha brotar, tu viu Noé bêbado? Tu viu? Quando que ele bebeu? Depois que ele tomou da vinha. O problema é que as pessoas pensam que isso dá para brincar. Eu sempre converso isso com a minha esposa, que a gente não pode brincar com um pecado que não dá para brincar. Porque ele não vem no momento que você está forte, ele vem quando você está fraco. E não vem aquilo que não enche seus olhos. Não vem.
Não vem, irmão. Só vem aquilo que vai te derrubar. A orientação de Paulo para Timóteo é Timóteo continuar e perseverar para que ele não dê brecha em suas fraquezas, que é isso que ele fala no versículo 11. Depois ele passa para ele que ele vai passar por um grande combate, no versículo 12, que ele vai ter um grande embate, mas que ele precisa ser diferente porque ele já é aquele que tem a vida eterna. Depois disso ele foi chamado para tal coisa, chamado tanto para líder quanto para salvação, e ele fez isso diante das pessoas, porque ele faz essa confissão tanto no batismo quando ele é chamado na questão pastoral. No 13 ele fala: você não pode sair disso que eu estou te ensinando, porque Deus é a sua testemunha e Deus está contigo, e também Cristo, que é o exemplo máximo de obediência até o fim, e mesmo em instâncias máximas, que é o que está no versículo 13, né? Ele faz isso diante de Pôncio Pilatos. No 14 ele fala: você não pode sair disso, você não pode se apartar disso, você não pode sair dessa diretriz. Meu irmão, se você escuta um pastor que não prega a Bíblia, você vai se contaminar com a pregação maligna que ele tem, porque é anátema. Ai, mas ele fala tão bem, se ele contar uma heresia na pregação, joga fora. Por quê? Um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Toda a massa. Experimenta então. Faz o seguinte: pega o seu feijão, coloca uma folha de boldo. Você vê como é que vai ficar gostoso o feijão. Mas eu fiz 10 litros de feijão. Se você colocar uma folha de boldo, ele vai ficar amargo. Mas para as pessoas o importante é comer e não o que você está comendo. O importante é uma igreja próxima da minha casa, não o pão que ela oferece. Porque quantas pessoas não andam 1 quilômetro para ir na padaria só porque o pão é melhor? E tem a padaria do lado de casa. Todo mundo tem isso. Todo mundo tem isso. Ou não é assim? Todo mundo tem uma padaria que é só virar a rua, mas o pão é horrível. Não é? Pão cascudo, tu come, sai farelo no chão todo. A mãe reclama, a esposa reclama, o marido todo mundo reclama. Mas tem uma padaria, sabe, virando a rua lá embaixo, que você abre o pão, aquela coisa maravilhosa, passa a manteiguinha, tá sentindo fome, né? Passa o queijo, é uma maravilha. Mas o que te faz ir até aquela padaria é porque aquele pão é de qualidade. Esse pão é o pão que realmente vai te alimentar. Você não vai comer e vai sentir como se não tivesse comido nada. As pessoas têm que parar de se alimentar de coisas que trazem morte e se alimentar daquilo que produz vida, que é Cristo. Paulo está alimentando Timóteo para que ele esteja vivo e alimente outras pessoas. É isso que ele está falando: Timóteo, guarde esse mandato imaculado. Timóteo, não se desvie desse que você está falando. Timóteo não era para ser como os pregadores de hoje, que falam bonito para ter agenda. Tem isso aí. Pastores que falam bonito para serem aceitos por outras pessoas. Não é isso. Essa é a verdade. Porque pregando a verdade você não vai ganhar fama. Não é? Quantos de nós somos famosos aqui? De nós 4? Ninguém. Não somos famosos. Somos famosos? Não. O pastor Washington é conhecido por já ter vindo de outro ministério. Mas o pastor está na internet o tempo todo? Não está. A verdade não vai te proporcionar fama não, mas se agrada a Deus, é o suficiente. A verdade vai te proporcionar dores, mas se está agradando a Deus, é o suficiente. É isso que ele fala para Timóteo: Timóteo, não sai disso que você aprendeu. Não coloque mácula naquilo que é reto. Não tente entortar aquilo que não se pode entortar. Continue ali. Porque, meu irmão, fala a verdade. Tu acha que o pastor rico vai querer andar de Celta para falar a verdade? Deixar o Jaguar dele lá? Deixar aquela Mercedes, a BMW blindada? Helicóptero, barco? Viajar para Miami? Tu acha que ele vai querer andar de BRT aqui e ali, pegar ali no pingo d'água, que parece que brota a gente da terra? Pingo d'água, mato alto. Eu sou quase um morador daqui, tá? Pegar enchente. Eu sou quase um morador daqui, tá? Então, assim, eu falo com propriedade. Você acha que quer ir lá pro Pingo d'Água, Mato Alto? Reformaram a estação, mas é lotado, irmão. Vai lá pegar o BRT para você ver. É lotado. Tu acha que quer andar apertado para pregar a verdade? Ninguém quer. Só que a ordem para Timóteo é: você tem que ser diferente. Os outros estão errando aí fora, você não. O bispo tem que ser diferente. Não é isso que ele fala no início da carta? Irrepreensível, não é isso? Eu preguei isso aqui.
Essa é a diretriz que Paulo passa para Timóteo. Timóteo, eles estão errando, eles deturpam a palavra para enriquecer, mas você não pode ser ganancioso. Ele falou isso nos outros capítulos. Eles estão colocando mácula na palavra para que eles possam crescer, você não. Porque um dia todos prestarão contas do que estão falando, sejam a verdade ou seja a mentira. Amém? Então não se chateie se você não ficar famoso, se nós não ficarmos famosos, porque a nossa fama não é essa. O mais importante é ter poucas pessoas na igreja saudáveis que entendam quem Cristo é, do que uma multidão de cegos. Amém? Um Maracanã de cegos não resolve nada, mas 20, 30 pessoas que falam de Cristo e edificam outras pessoas é mais que o suficiente. Porque Paulo finaliza essa parte no versículo 14 assim, ó: que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível, não somente hoje, Timóteo, guarde até que ponto? Até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está falando para Timóteo? Timóteo, você tem que guardar o mandamento até a volta do Senhor. Não é somente nesse momento agora, é até a volta de Cristo. 2 Timóteo capítulo 4. Só passar uma página, umas páginas aí. Vamos ler. E eu encerro por aqui. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação do seu reino. Prega o quê? A palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, ou comichões, nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas agora Paulo fala a parte-chave. Tu, porém, seja o quê? Sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o quê? O teu ministério. 6. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e quanto da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Esse é o contexto do combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Não é um combate terreno com pessoas que não gostam de você, mas é o combate que você tem por amar a verdade e amar a vinda do Senhor. Porque nós sabemos que o peso é muito grande. Tiago fala de que muito é dado, muito é cobrado. Lucas vai falar de quem muito é dado, muito é exigido. Então, se nós somos cobrados, os pregadores, os pastores, os líderes, a membresia se torna cobrada quando ela ouve as verdades e deixa de lado. Porque a responsabilidade de tudo isso não é somente minha. Porque para alguém você é um líder, para alguém você é uma referência. E se você é referência para alguém, tudo isso aqui você vai ter que cumprir. Você não pode ser negligente nesse ponto. Você vai errar? Claro que você vai errar. Vai ter momentos de dificuldade? Vai ter momentos de dificuldade. Vai ter momentos de oscilação? Vai sim. Você não é super-homem. Amém? Tá me ouvindo aí, crente? Você não é super-homem nem super-mulher. Mas o que você não pode fazer é desistir. Continue, persevere. Paulo fala para Timóteo, continue nisso daí até a segunda vinda de Cristo. Porque no capítulo 2 ele fala, depois de tudo isso, depois de sofrer, eu combati o bom combate, eu sofri as aflições, fui caluniado, apedrejado, mas o mais importante, ele fala, eu espero a coroa que me está proposta. Aquela que o homem não pode tocar, não é de ouro, não é de prata, não é corrompida ou corruptível,
mas é a coroa da vitória. Porque eu digo e afirmo, a nossa maior vitória não é ter carro, casa, dinheiro, fama ou poder. A nossa vitória é ter Cristo no nosso coração e fechar os olhos aqui e olhar para Ele lá na eternidade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.